Boa tarde, pessoal. Como vocês bem sabem, eu já estou há algum tempo sem estar fazendo alguns vídeos por problemas de ordem pessoal, que com certeza não interessa aqui, e que também não são nada a ver com o serviço, né? São problemas estritamente pessoais. Então esse foi um dos motivos de eu não estar fazendo vídeos aí ultimamente. Mas o que aconteceu? Infelizmente houve um acidente com uma viatura, houve mais um capotamento de uma viatura Pajero Dakar, e dessa vez essa viatura foi aqui no Paraná, foi aqui na nossa cidade, na cidade de Curitiba. Infelizmente, mais um capotamento, né? Hoje a gente vai estar dando uma conversada, vamos estar dando uma explicada, né? Elucidando, né, alguns mitos, né, alguns folclores tirados não sei de onde, sobre essa viatura. Gostaria de estar dizendo primeiramente que é uma excelente viatura, é um veículo muito bom. Excelente viatura até já estou errando, né? Na realidade ele é um excelente veículo, mas não como viatura. Nós vamos estar vendo aqui alguns pontos positivos nela e alguns pontos negativos e, em especial, o que acabou motivando, né, o capotamento das outras viaturas. Por que eu falo das outras viaturas? Porque essa viatura eu não tive nenhum tipo de acesso a nada ainda. Não fui procurado para absolutamente nada ainda e não tenho nenhum tipo de documento com a referência à situação, não tenho nenhum tipo de declaração do condutor sobre as condições que aconteceram. Essas declarações ficam com outra unidade, ficam com o BPTran. Essa viatura nem sequer pertence à minha unidade. Nunca tive contato com esse policial, desconheço quem seja, ouvi falar de quem é, mas não conheço, nunca trabalhei com ele, nunca vi pessoalmente. Se encontrar na rua hoje não sei quem é. Então não tenho dado nenhum sobre isso. Por que eu não tenho dado nenhum? Porque quem faz isso, quem faz esse tipo de levantamento é a Polícia Militar através do seu inquérito técnico. Ou seja, ainda vai ser feito todo o levantamento da situação. E eu não respondo pela Polícia Militar. Quem responde pela Polícia Militar são os setores específicos para isso. O que eu posso estar falando é sobre alguns contatos que eu tive com esse veículo e quais são as minhas percepções, quais são as minhas experiências com relação a ele. Bom, para minha surpresa, nessa madrugada, estou ali abrindo alguns sites, observando algumas situações, alguns comentários que foram feitos com referência a isso. Um comentário mais fenomenal que o outro. Mas aquela coisa, né? Vamos olhando. E para minha surpresa, um dos vídeos que eu acabei observando é uma reportagem onde eu apareço falando sobre a viatura. Só que o que acontece? Essa situação que foi relatada nesse vídeo ao qual eu apareci é uma situação anterior, não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Foi apenas colocado ali justamente por quê? Porque se trata do mesmo veículo. Mas o vídeo que eu fiz ali em questão é um vídeo interno, não era nem um vídeo externo. Não foi um vídeo que foi feito para público, por exemplo. É um vídeo interno que infelizmente acabou vazando. E na condição de um vídeo interno, aí sim, né, eu apareço, né, devidamente fardado ali tudo, né, fazendo as explicações, porque era justamente um vídeo para inquérito técnico de outra situação. E não tem nada a ver com essa situação. Mas acabou aparecendo, e daí o que fizeram? Fizeram uma montagenzinha ali, colocaram isso, colocaram aquilo ali, fizeram ali, acabaram fazendo um vídeo. Nada a ver com essa situação. É um vídeo de outra situação. Pode ser que tenha acontecido o mesmo problema? Pode ser que tenha acontecido o mesmo problema, né? É provável? Não sei. É o inquérito técnico que vai me dizer. Através das declarações, tanto do condutor, como de testemunha, como de demais pessoas ali, é que vai ser apurado o inquérito técnico e o que ocorreu. Então não se trata de um vídeo específico para aquela situação. É um vídeo já de situações anteriores. E diga-se de passagem, existem muitas, mas muitas situações anteriores por todo o Brasil. Basta você pesquisar, basta você abrir ali a internet e digitar viatura Pajero Dakar capota. Pronto, você vai ver ali no Brasil inteiro essa situação ocorrendo. Então, já quero deixar adiantado ali que não é um videozinho de revanchismo, não é um videozinho para falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você não tem um conhecimento específico sobre a situação que ocorreu, ou sobre o tipo de veículo empregado, ou sobre as condições que aconteceram, não tem problema nenhum. Dentro do possível, está auxiliando. Existem pessoas demais para ficarem falando besteira. Existem pessoas demais para ficarem condenando fulano A, fulano B, montadora A, montadora B, instituição A, instituição B. E não é assim que funciona. Se vocês tiverem um pouquinho de tempo, né, assistam, por exemplo, aqueles vídeos dos Mayday desastres aéreos. Já assistiram? Pois é, vocês vão ver que não existe só um fator específico quando uma coisa dá errado.
Existe um conjunto de fatores para ser apurado. E é justamente para isso que existe o inquérito técnico. Então, não precisa ficar choramingandinha, não precisa ficar brabinha, não precisa ficar nada disso, porque não é um vídeo para ficar aqui falando mal de ninguém, muito menos para ficar ali alfinetando quem fez reportagem A, reportagem B, sobre isso, sobre aquilo. Já tem gente demais para fazer isso. E a minha função, dentro do possível, é estar auxiliando. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial a alguns profissionais de imprensa, como, por exemplo, o senhor João Frigério, como, por exemplo, o senhor Gerson Kleiner, como, por exemplo, o senhor Gustavo Marques, pessoas que procuraram saber o que aconteceu, pessoas que, antes de tecer qualquer tipo de comentário, levantaram uma bandeira amarela e vamos tentar descobrir o que aconteceu, vamos saber, antes de mais nada, o que aconteceu. Antes de tecer comentários que podem só vir estar denigrindo fulano A, fulano B, montadora A, montadora B, ou instituição A, instituição B, eles procuraram saber o que aconteceu. A esses profissionais de imprensa, que cada dia mais precisam ser prestigiados, precisam ser valorizados, justamente por ser uma espécie que está praticamente em extinção, ou seja, profissionais que não estão com cunho ideológico, esses profissionais, meu muito obrigado. Muito obrigado pela seriedade de vocês. Bom, para nós entendermos como funcionam alguns tipos de problemas, como eles acabam aparecendo, quais são essas condições, vou dar um exemplo aqui diferenciado. Vamos falar, por exemplo, sobre armamentos. O que acontece com armamentos? Quando você faz a substituição dos revólveres para as pistolas, num primeiro momento isso daí foi muito positivo. Afinal de contas, você tem uma maior capacidade de munição, cerca de 6 disparos, 6, 7 disparos aproximadamente, dependendo do tipo de revólver, dependendo do modelo de revólver, para cerca de 15 a 18, 19 disparos, dependendo do tipo de pistola que você vai estar utilizando. Sem contar a agilidade também no seu remuniciamento, né? Você tem uma troca de carregadores que é infinitamente mais rápida do que você fazer a utilização, por exemplo, de remuniciamento de um tambor, caso você não tenha um equipamento que se chama jet loader, por exemplo. Então, sem dúvida alguma, em um primeiro momento é algo muito benéfico, né? Algo muito mais prazeroso de você estar operando, muito mais seguro de você estar operando uma pistola do que um revólver. Eu, particularmente, gosto dos dois, tanto do revólver quanto da pistola, né? Tenho apreço pelos dois, logicamente, para questões de trabalho, obviamente que eu vou estar utilizando a pistola. Mas para questões de colecionismo, para questões de esporte, por exemplo, com certeza eu utilizo o revólver por ser um equipamento que povoou a minha infância, né? Vendo imagens, né? Filmes, tudo. Então é algo que eu tenho como colecionismo, algo que eu gosto bastante, mas não para atividade profissional. Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui é que mesmo gostando, mesmo tendo apreço, né, por algo, eu preciso ter a consciência, eu preciso ter a flexibilidade mental de saber que não é porque eu gosto de algo que ele serve para todas as ocasiões. O resultado foi o quê? O resultado foi que, com a troca dos revólveres pelas pistolas, em um primeiro momento, né, essa situação tão vantajosa acabou não se refletindo nas ruas. Infelizmente, acabamos tendo diversas situações de panes no seu funcionamento. Infelizmente, tivemos policiais que morreram, tivemos pessoas do público civil que morreram por inúmeros problemas por todo o Brasil. Por todo o Brasil, nós temos inúmeros relatos de problemas que ocorreram em virtude da utilização de pistolas. Mas esses problemas só foram identificados quando? Quando você passou a utilizar elas. Antes de você fazer uma utilização maciça desses equipamentos, muitos testes de laboratórios podem ser feitos, mas nenhum teste de laboratório é tão rígido quanto a situação real. A situação real das ruas, ela, querendo ou não, é a situação onde vão ser comprovados muitos e muitos possíveis problemas que não foram identificados em suas fases preliminares. O que se faz com isso então? Com o tempo vai se trocando, vai se substituindo esses equipamentos por equipamentos mais adequados. E foi o que ocorreu. Foram trocando as pistolas por pistolas mais adequadas. Hoje, está totalmente sanada essa situação? Não. Está totalmente sanada nas questões de licitação. Hoje sim são licitadas pistolas de modelos corretos. Mas ainda existem algumas pistolas de lotes anteriores que estão circulando por todo o Brasil. Então, ou seja, não é pelo fato de você identificar algum problema que essa correção vai ser feita de uma maneira macro. Não é assim. Ela é feita de uma maneira progressiva, ela é feita de uma maneira que muitas vezes pode vir a estar levando alguns anos
para que você possa vir a estar sanando completamente essas situações. Quando se fala de viatura, acontecem as mesmas coisas. Durante muitos anos, os grupos especiais, eles sempre trabalharam com as viaturas veraneio, por exemplo. Durante muitos e muitos anos foram essas as viaturas que equiparam a frota das polícias de todo o Brasil. Diga-se de passagem, foi graças a manobras de ostensividade de algumas veraneio que eu observava ali na saída do Cefet, onde é perto aqui do quartel do Comando Geral da Polícia Militar, que eu via aquelas viaturas veraneio passando com disposição, vendo aqueles policiais com garra, com coragem, com determinação, batendo nas suas portas, ávidos pelo serviço que estavam fazendo. Ali eu comecei a me inspirar, ali eu comecei a ver que o emprego desses caras, a postura que eles estão tendo, é uma postura de quem está com garra, de quem está com determinação, de quem está contente em fazer aquilo ali. E porra, é isso que eu quero para mim. Eu não quero chegar em casa e, putz, mais um dia. Percalços da vida, hoje, algumas vezes, com certeza aconteceu isso. Mas em muitas outras vezes, você sai para o serviço, você está ali trabalhando justamente com aquela garra, com aquela coragem, com aquela determinação que acabou me motivando a estar entrando ali. Então, para mim, a veraneio é um símbolo muito bom. Para mim, a veraneio é um símbolo de um sonho realizado. Só que o que acontece? Mesmo gostando muito da veraneio, é óbvio que hoje é um veículo totalmente inaplicável para o serviço policial. Posteriormente, depois da veraneio, por todo o Brasil foram substituídas pelos veículos Chevrolet Blazer. Os veículos Chevrolet Blazer acabaram tendo inúmeras situações de capotamento também. Mas por serem os veículos teoricamente adequados nas questões de resistência mecânica, né? Nas questões de durabilidade do seu conjunto, tanto de motor, tanto de câmbio, e também pela sua altura do solo, justamente para que você possa fazer as transposições de obstáculos diários das nossas cidades, e também por ser um veículo com uma capacidade estrutural feita para suportar 4 ou 5 policiais em um ritmo pesado de serviço, em um ritmo muito forte de serviço, ela acabou mesmo assim sendo um veículo utilizado por muitos e muitos anos, renovando-se muitas vezes os lotes de aquisições das viaturas Chevrolet Blazer. As viaturas Chevrolet Blazer, elas tiveram inúmeros tipos de motorização. Motores 2.2, motores 2.4, motores turbo diesel, motores 4.3 V6 a gasolina. Então, muitas dessas configurações foram utilizadas pelas polícias militares de todo o Brasil. Apresentavam problemas, apresentavam desgastes, apresentavam quebras? Sim, como todo o material exigido. Eu trabalhei muito tempo com competições, trabalhei muito tempo com oficinas, meti a mão na massa, gostava muito de fazer essa atividade profissional, gostava muito da parte de pilotagem, gostava muito da parte mecânica, então eu sempre fui apaixonado por veículos. E era óbvio que quando você via, por exemplo, um diferencial que foi feito para durar ali 150 mil quilômetros aproximadamente, você quebrava um diferencial em 3 horas de arrancada, por exemplo, às vezes quebrava até antes, dependendo do tipo de arrancada, né? Então, era óbvio que você tinha um desgaste muito mais excessivo de acordo com a utilização que você faz. Você já viu, por exemplo, alguém queimar um jogo de pneu em cerca de meia hora? Pois é, um jogo de pneu não foi feito para durar 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, talvez até mais, dependendo do tipo de pneu, dependendo do tipo de piso que é utilizado, dependendo do tipo de condição. Pois é, pois nós conseguimos torrar um jogo de pneu aí em cerca de 2, 3 horas. O porquê que isso daí acontecia? Justamente pela exigência de serviço que se faz nas competições, justamente pela exigência que você tem daquele material. Aquela exigência de desempenho faz com que você tenha uma concentração de desgaste muito mais acentuada naquele conjunto mecânico. E quando eu falo isso, eu estou falando há muitos anos atrás, falando coisa de cerca de 20 anos atrás. Hein? Isso é da época que no Autódromo Internacional de Curitiba tinha campeonato de cavalo de pau, campeonato de zerinho. Nossa, era bacana. Cada final de arrancada ali, eu tinha a apresentação do pessoal. Hoje já não sei como está sendo feito, já faz um certo tempo ali que eu estou afastado desse meio, mas com certeza absoluta eram tardes incríveis, eram fins de semana incríveis ali para quem é apaixonado por veículos, né?
Atualmente aí, ainda presta consultoria de veículos, né, para aquisição de frotas particulares ou até mesmo veículos particulares, mas isso é totalmente diferente do que fazia aí há cerca de 20 anos atrás. Bom, mas então, retornando para as viaturas aí, o que acontece então com a Pajero Dakar? A Pajero Dakar ela acabou vindo para substituir o último lote de viaturas Blazer que tínhamos disponível. Essas viaturas acabaram saindo de linha e acabaram deixando uma lacuna de espaço ali entre qual veículo poderia ser utilizado. Haja vista que estavam trabalhando há um bom tempo por todo o Brasil com a Chevrolet e não tinham ainda um veículo específico para isso. Foi então observado qual veículo que outros estados já estavam adotando. E viu-se também que alguns estados estavam trabalhando com as viaturas Hilux. E as viaturas Hilux acabaram tendo até um apelido informal aí, existem até alguns grupos específicos aí de internet que apelidaram ela de Tombilux, por exemplo, né? Em virtude dos inúmeros capotamentos que ocorreram com versões civis, quem dirá então com versões policiais. Então houve uma mescla de muitos tipos de veículos que acabaram utilizando, né? Que os estados acabaram utilizando. Mas um veículo que já era consagrado pela sua resistência, pela sua durabilidade e que não tinha esse tipo de registro era o veículo Pajero Dakar. O veículo Pajero Dakar é um veículo muito bom, um veículo muito resistente. Um veículo, olha, produzido com aquela motorização 4M41, com o seu sistema de câmbio ali, ó, Invex 2, olha, um câmbio muito bom, um carro excelente mesmo, uma excelente viatura. Então tinha tudo para dar certo. Afinal de contas, não existiam reclamações do público civil perante isso e ainda era um veículo que ia estar sendo utilizado como viatura policial, um veículo já com alguns anos de mercado, então tinha tudo para dar certo. E, como uma boa troca de revólver para pistola, certas coisas você só vai estar identificando depois. E foi de fato o que aconteceu. Quando você vai fazer alguns testes, quando você vai fazer alguns exercícios ali com o veículo, você acaba não identificando esse problema se você fizer ele de uma maneira mais amena. Se você, vamos lá fazer um test drive, venha conhecer o nosso veículo. Lógico, se você for fazer esse tipo de test drive, é lógico que você não vai notar problema nenhum. E para o público civil, para o consumidor comum, você também não vai estar notando esse tipo de problema. Você também não vai estar notando esse tipo de característica. Afinal de contas, o público civil não vai estar levando o seu veículo particular a esses extremos. Quantas vezes você precisa pegar o seu veículo particular e levar ele a limites como as viaturas chegam? Você não pega o seu veículo particular, coloca 4 ou 5 policiais dentro e sai em disparada fazendo algum tipo de acompanhamento tático, porque você acabou de cruzar com um veículo onde a placa, por exemplo, está trocada. Onde a placa, por exemplo, deu num veículo com alerta de roubo-furto. Você não faz isso com o seu veículo particular. Então, assim como acontece nos autódromos, por exemplo, o seu desgaste é totalmente diferente. O desgaste do veículo que está no estacionamento, que foi ver a corrida, é totalmente diferente do veículo que efetivamente está correndo. Então, se nós temos desgastes em veículos especificamente preparados para a competição, você imagine o número de desgastes que nós temos com veículos que não foram preparados para isso, mas estão sendo submetidos a isso. Com certeza, os desgastes de viaturas policiais são extremamente mais acentuados do que de um veículo civil. Da mesma maneira, os limites com que você chega a veículos policiais são totalmente diferentes dos limites que você chega com um veículo civil. Você explora muito mais os limites de um veículo policial do que de um veículo civil, em virtude justamente da sua atividade fim. A Pajero Dakar, pelas suas características, acabou sendo empregada pelas polícias de todo o Brasil. Diversas unidades policiais acabaram comprando esse veículo e muitas delas não em pequenos, mas em grandes lotes mesmo, para poder estar suprindo essa demanda que acabou existindo com a falta das antigas viaturas Blazer. O resultado foi que, logo depois que você começou a submeter esse veículo a limites da atividade policial, certas questões começaram a aparecer, como, por exemplo, o seu problema no sistema de direção. Quando eu falo problema, qual é a definição de problema? Vamos entender o que é a definição de problema. Então vamos lá. Problema, segundo o dicionário, é uma questão ou circunstância de difícil resolução. Já um defeito é um mau funcionamento, um funcionamento inadequado. Ou seja, são as nossas situações. Nós temos um funcionamento inadequado para a atividade policial.
E nós temos uma questão difícil de ser resolvida, como de fato não foi. É muito diferente da situação de erro. Nossa, é um erro de projeto. Não, se trata de um erro de projeto. Ela cumpre aquilo a qual ela foi destinada. Ela não nasceu para ser uma viatura policial. E ela não sofreu as adaptações mecânicas necessárias para ser uma viatura policial. Portanto, é um veículo padronizado para utilização civil, que acabou sendo utilizado para a função policial, como todos os veículos do nosso Brasil há muitos e muitos e muitos anos. A diferença o que é? A diferença é que determinados veículos podem vir a apresentar algum tipo de característica que venha a estar acentuando algum tipo de problema, algum tipo de defeito que ele possa vir a ter. Não quer dizer que esses problemas se reflitam na sua população civil, por exemplo. Não quer dizer que esses problemas afetem o consumidor particular. Não. O consumidor particular talvez nunca tenha percebido esse tipo de situação, justamente por o consumidor particular não levar o veículo a esse tipo de limite. Vou dar um exemplo aqui de um veículo de dois veículos que não tem absolutamente nada a ver, mas que vamos pegar aí, por exemplo, o ano de referência 2013. Vamos pegar 2013, que é o ano das Dakar. Em 2013 você tem um veículo Fiat Uno com direção hidráulica e você tem um veículo Honda Fit com direção hidráulica. Se você tentar fazer essa manobra de desvio de trajetória extremamente rápido, e quando eu falo é rápido mesmo, é uma situação em que uma pessoa com habilidade de direção, a hora que o veículo percebe que está em duas rodas, você consegue ter frieza suficiente para você fazer o contra-esterço e adequar esse veículo à situação e sair dessa situação crítica em que você acabou entrando. Se você fizer isso com o veículo Fiat Uno, por exemplo, se você tentar manobrar o veículo ali rapidamente, o sistema de direção hidráulica dele, estático mesmo, não vai fazer andando porque você vai se matar ainda. Estático mesmo. Tente fazer isso, você faz. Tente fazer a mesma coisa, por exemplo, com um Honda Fit. Você vai sentir naturalmente ali aquele endurecimento, aquele travamento do sistema de direção. Aí pergunto, o Honda Fit é um carro ruim? Obviamente que não. É um carro muito bom, um carro consagradíssimo, é um carro com um índice de satisfação dos seus clientes altíssimos. Justamente para quê? Porque ele está sendo aplicado àquilo que se destina. Então você não pega um veículo Chevrolet Cruze, por exemplo, para você fazer off-road. É óbvio que não. Da mesma maneira, quando você pega um veículo como a Pajero Dakar, um veículo que foi consagrado pelas situações de fora de estrada, como o próprio slogan da Mitsubishi durante muito tempo foi, algumas situações promocionais apareciam porque o homem veio do barro. Lembra? Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas levam ela a ser um veículo extremamente resistente no seu fora de estrada. Mas as suas questões de dirigibilidade policial só foram poder ser exploradas quando efetivamente na atividade policial. E a atividade policial vem a ser bem complexa. Digo para vocês que se a atividade de pilotagem de um veículo, por exemplo, é complexa, a atividade policial, imagine você ter uma pista onde você está tendo que imprimir um alto desempenho e ao invés de você ter uma bandeira sinalizando para você qualquer tipo de alteração que você tem na pista, na realidade você tem inúmeras pessoas, inúmeros pedestres, inúmeros motocicletas, carros, ciclistas, todas essas condições que não estão indo no mesmo sentido que você muitas vezes estão tentando cruzar, estão indo em sentido contrário, então você tem uma condição crítica para você estar operando. E diga-se de passagem, aquele que você está perseguindo não é um concorrente seu que talvez você termine ali aquela perseguição, né? aquela disputa, digamos assim, e vocês talvez saiam ali tomar um chupinho, comemorar, um dar risada na cara do outro, olha, rola, hein? Pô, não. Ali, muitas vezes, você está perseguindo quem? Você está perseguindo um ladrão. Você está perseguindo alguém que pode ter acabado de cometer algum tipo de latrocínio justamente para tentar subtrair aquele bem, justamente para tentar subtrair aquele veículo, aquela motocicleta, aquele carro, aquela caminhonete, acabou muitas vezes matando o empresário, acabou muitas vezes lesionando gravemente, trazendo sequelas para o resto da vida, para algum tipo de comerciante, para algum tipo de profissional, para algum tipo de mãe, pai de família. Então, quando você está exercendo atividade policial, aquelas pessoas que você persegue são pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a vida. São pessoas que não têm nenhum tipo de respeito à sua população. São pessoas que demonstradamente estão dispostas a qualquer coisa para conseguir o seu objetivo, que é fugir. Então,
quando você persegue um tipo de ladrão, você quer colocar todo o empenho, você quer colocar toda a fúria, você quer colocar todo o seu desempenho, você quer colocar todos os seus recursos disponíveis para você impedir que esse tipo de pessoa faça o que ele acabou de fazer ali atrás, que é outra vítima. Portanto, quando você está na dirigibilidade policial, além de todos esses percalços de pista que você ainda tem esse tipo de situação em que muitas vezes você não pode estar deixando para trás. Toda vez que você deixa essa situação ir embora, talvez você não consiga dormir direito. Talvez você não consiga estar ali convivendo com uma situação tão tranquila. Talvez você não consiga simplesmente deixar deixa para lá, na próxima volta eu te dou o troco. Talvez você não consiga fazer isso. Em especial se você ficar sabendo que aquele veículo que escapou acabou vitimando outras pessoas em outras situações de assalto. Portanto, a atividade policial, sim, ela exige muito e exige demais dos profissionais de segurança pública, que muitas vezes podem vir a não ter exatamente aquele treinamento que nós gostaríamos que tivesse por todo o Brasil. Bom, mas então, identificando que a Pajero Dakar acabou tendo essa característica, que é esse travamento do sistema de direção quando explorado o seu limite máximo de condução, observa-se que em inúmeras situações por todo o Brasil houveram os capotamentos que acabaram terminando em algumas situações até mesmo com a morte de policiais. É óbvio que nenhum tipo de responsabilidade desse tipo vai ser assumido por nenhum fabricante. Eu não estou falando fabricante A, fabricante B. Não. Haja vista, por exemplo, situações sobre pistolas. Vocês acham que, havendo tantos policiais que morreram e civis que morreram em virtude de falhas de funcionamento de pistolas, algum fabricante do mundo vai admitir que houve um erro na produção, na confecção de suas pistolas? Obviamente que não. Então o que você faz? Você acaba substituindo o fabricante. O que aconteceu com as viaturas? Com as viaturas, nem entramos nessa seara. Nós fizemos o quê? Eu comecei a fazer um estudo voluntário, ainda no ano de 2015 para 2016, justamente sobre quais os veículos que nós tínhamos no mercado que poderiam ser um pouco mais aptos e que não tivessem essa tendência ao travamento. Feito as pesquisas, nós identificamos que o veículo Chevrolet Trailblazer não apresentava esse tipo de travamento no seu sistema de direção. Todos os veículos têm o seu calcanhar de Aquiles, todos os veículos têm os seus problemas, não importa quanto você tenha pago nele, se você pagou nele R$1.000, se você pagou R$1 milhão, todos os veículos têm problemas, e esses problemas são acentuados. Se você pega um veículo Amarok, por exemplo, um veículo Amarok é um veículo que tem uma dirigibilidade muito boa, mas é um veículo que, por suas características de suspensão traseira, ele quica bastante, é um veículo que pula mesmo, em especial se você não estiver com a composição completa de um grupo tático operando ali. Se estiver em dois, eu acho que ele vai pular mais ainda. O mesmo acontece, por exemplo, com veículos L200. Você está em linha reta, em qualquer lugar que você passe, você sente trepidação. São características desses veículos. Isso é um defeito. Não se trata de ser um erro de projeto. Não é um erro de projeto. São características que esses veículos acabam tendo. As Amarok mesmo. Quando você submete ela a condições policiais, as versões 2.0 já podem encomendar um cabeçote novo. Porque com certeza você tinha muitos problemas no sistema de recirculação de gases dele. Acabava gerando bastante problemas na parte de cabeçotes, parte de transmissão. Você começava a fazer um acompanhamento, você tinha um superaquecimento de freios, você vai chamar quem? A frenagem. Você vai começar a chamar para o câmbio. O que acontece daí? Você começa a estar tendo problemas de embreagem, começa a estar tendo problemas no sistema de transmissão. Ou seja, existem desgastes na atividade policial. E com a Trailblazer, qual é o desgaste? Pastilhas de freio. Tem muito desgaste de pastilha de freio, justamente pela exigência policial que ela tem. Se você pegar uma Trailblazer de utilização civil, tranquilo, show de bola. Pajero Dakar também tinha desgastes excessivos de pastilha de freio. Pega uma Pajero Dakar para uso civil, tranquila, show de bola. Tem um rapaz ali que falou, mas eu tenho esse veículo há 4, 5 anos, não sei quantos anos. Pode ter 20 anos, vai ser um veículo excelente, vai ser um veículo maravilhoso. Só quando você submeter ele a utilizações extremas é que você vai ver que efetivamente ele tem alguns pontos a serem corrigidos, mas que não são pontos necessariamente obrigatórios
para serem corrigidos porque eles não atendem ao seu público a qual se destina. É o mesmo do que eu, por exemplo, pegar ali um Citroën C4 Lounge e falar assim, não, esse C4 Lounge aqui, ele não está indo bem na terra, vamos subir a suspensão do C4 Lounge. É lógico que ele não vai bem na terra, ele foi feito para ser um sedã confortável, com ótimo desempenho do seu motor THP. É lógico que ele não foi feito para isso. Então, para que você vai subir a suspensão desse veículo se ele não foi destinado para esse tipo de público? Você vai fazer as adaptações necessárias para o público ao qual ele se destina. Então, sabendo que não teríamos nenhum tipo de adaptação específica para as nossas viaturas, nenhum tipo de adaptação mecânica específica dos fabricantes para as nossas viaturas, coube a nós estarmos observando quais são os veículos mais aptos que tínhamos no mercado. E em 2015 para 2016, voluntariamente, comecei a montar um projetinho, comecei a fazer testes nas concessionárias, fui lá encher o saco do pessoal, puta, o vendedor odiava me ver, puta, lá vem esse cara, puta. Mas fui fazendo os testes com todos os fabricantes que nós tínhamos ali disponível, com muitos revendedores que nós tínhamos na época ali disponível, e conversando com eles, fazendo troca de informações, baixando fichas técnicas, observando o comportamento dinâmico dos veículos, testando muitas vezes, levando eles a alguns limites que com certeza eles ficavam putos comigo, porque pô, o cara não vai comprar o carro, ainda faz isso com o carro, pô. Mas o que acontece? Consegui parâmetro suficiente para estar fazendo a indicação das viaturas Trailblazer. É o veículo perfeito? Como eu já disse, cada veículo tem o seu calcanhar de Aquiles. Mas eles acabavam por estar sanando esse tipo de problema. E acabei juntando esses documentos e levei para os nossos oficiais. Pessoas que, olha, me atenderam super bem, fiquei surpreso com o atendimento que eu tive, ouviram as questões que eu acabei explanando, as questões que eu acabei colocando ali, e para minha surpresa, em 2018, após todo o período de licitação, após todo o período de adaptação dos contratos, tudo, os veículos Trailblazer começaram a estar chegando. O resultado foi que, após 2 anos de utilização, graças a Deus, nós não tivemos mais esse tipo de problema com a nossa frota de veículos. E as nossas Chevrolet Trailblazer permanecem intactas até hoje. Então, como eu digo, não se trata da Pajero Dakar ser um veículo ruim. Não é isso. Trata muito pelo contrário. É um veículo muito bom. Janquasque, escolha um veículo para o fim do mundo. Dentre os veículos que nós temos hoje aqui na Polícia Militar, escolha um veículo para o fim do mundo. O que vai ter no fim do mundo? Ixi, cara, você vai precisar de alguma coisa que dure muito. Cara, eu escolheria a Dakar. Porque no fim do mundo talvez eu não precise mais acompanhar ninguém. Talvez eu só tenha que fugir, talvez, né? Mas talvez eu não tenha que fazer nenhum tipo de acompanhamento. Talvez eu não tenha mais que fazer aquelas situações ali que eu estava tendo que fazer anteriormente. Carro roubado é o que mais vai ter. Então, com certeza não vai adiantar perseguir 1 ou 2. Então, eu escolheria a Pajero Dakar. Justamente pelo quê? Pela sua robustez mecânica. Porque eu tenho certeza que, por exemplo, se eu precisar fazer uma travessia de rios, eu posso fazer com a Pajero Dakar com mais segurança. Porque eu sei que o sistema de direção dela, por exemplo, é um sistema de direção que tem um conjunto hidráulico, um conjunto totalmente isolado. E esse mesmo conjunto hidráulico, que quando eu solicito um desempenho com mais agilidade, que quando eu solicito um desempenho mais extremo, ele acaba travando, ele acaba dando esse tipo de probleminha momentâneo, já numa situação que eu estiver fazendo um fora de estrada mais tranquilo, mais suave, mais sossegado, que eu estiver tendo que transpor algum rio, que eu estiver cumprindo aquele slogan que eles mesmos acabavam utilizando anteriormente, porque o homem veio do barro, eu tenho certeza que é um veículo que vai ter uma durabilidade muito superior. Então, cada veículo tem a sua aplicação e a sua destinação correta. E, infelizmente, muitos problemas só vão estar surgindo, só vão estar aparecendo após a sua utilização. É assim com tudo no mundo. E não é exclusividade nossa. Você já ouviu falar em problemas, defeitos de fabricação, por exemplo? Não foi projetado isso anteriormente? Foi projetado. Mas não foi identificado posterior esse tipo de problema? Foi identificado posterior. E por que existiu a correção, então? Existiu a correção porque um problema estava afetando o seu público-alvo. O problema não vai ser corrigido para estar ali beneficiando um público que não seja o seu consumidor-alvo. Então hoje nós temos uma dificuldade muito grande para estar adquirindo veículos específicos para as nossas polícias de todo o Brasil.
Nós temos atualmente pouquíssimos fabricantes que ainda se encorajam a estar permitindo que seu veículo possa estar participando de algum tipo de licitação. E nós temos menos fabricantes ainda dispostos a fazer uma parceria conosco. Aí, conversando agora, voluntariamente, graças a esses bons oficiais que também me atenderam quando eu acabei levando essa situação, foi criada recentemente uma comissão específica de viaturas. Foi lançada essa situação em intranet, foi demonstrado ali, e uma comissão específica que vai ter o seu fruto de veículo específico, quem sabe para 2022. Quem sabe para 2022 talvez nós já tenhamos aí algum veículo específico que atenda às características de utilização da frota policial. Mas até lá, nós vamos estar tendo que comprar aquilo que o mercado oferece. E aquilo que o mercado oferece que esteja o mais adequado possível com as nossas características. Mas eu espero sinceramente que no futuro próximo, não somente essas questões tenham sido resolvidas, mas também que outras questões de até mesmo cunho social, questões de que a nossa população passa a ter uma compreensão muito maior das nossas atividades, que a nossa população se coloque muito mais a nosso favor para estar nos auxiliando, para estar nos ajudando. E eu falo isso como cidadão, falo isso como contribuinte. Hoje estou na condição de policial, hoje trabalho como policial, mas o dia de manhã eu não sei. Talvez surja uma outra oportunidade, talvez surja uma outra situação e eu acabe exercendo uma outra função. E o que vai me sobrar? Vai me sobrar rusgas sobre a atividade que eu desempenhei? Não, muito pelo contrário. Dentro do que posso, ajudo até mais do que deveria, né? Ajudo até muitas vezes deixando, né, o meu na reta, né, como muitas vezes o pessoal sabe bem. Mas é aquela coisa, acredito que para cada pessoa que esteja ajudando, nós tenhamos pelo menos 20 ou 30 omissas e mais umas 20 ou 30 que estão falando mal. Então, nós precisamos dessa reversão da nossa sociedade. Nós precisamos que pelo menos 20 ou 30 estejam auxiliando para que aquelas omissas, né, estejam ali fazendo seu papelzinho ridículo, como sempre, e aquelas que falam mal, infelizmente, muitas vezes já têm, né, o seu pensamento aí ideologicamente corrompido, e vai ser muito difícil a gente conseguir estar revertendo essa situação deles. Mas o importante é ajudar todos, auxiliar todos, para que todos nós possamos ter uma sociedade muito melhor, e não uma sociedade que se degladia entre si. Nós não somos forças diferenciadas. Nós somos todos uma população, somos todos uma sociedade. E precisamos de ajuda de todos. Porque o nosso inimigo são os bandidos. E não aqueles que tentam nos auxiliar. E não aqueles que tentam nos prestigiar. E não aqueles que tentam compreender e saber do nosso serviço. E saber como nós fazemos esse serviço. E, em especial, saber de que maneira podem ainda nos ajudar. Essas pessoas, nós temos um grande apreço por elas e elas estão muito escassas hoje em dia. Não entre nessa de ficar achando ruim com a polícia, achando mal com a polícia. O mal policial, ele tem que ser rechaçado mesmo. O policial que é bandido, o policial que é ladrão, eu não chamo nem de policial, eu chamo o ladrão que teve a sorte de passar no concurso. Esse tem que ser escancarado mesmo. Esse tem que ser expulso. E lamento por não terem punições ainda um pouco mais severas para esse tipo de gente. Porque é graças a esses imbecis corruptos que muitas vezes nós escutamos besteira no dia a dia. É graças a esses imbecis travestidos de policiais que, infelizmente, até mesmo os bons policiais, quando cometem algum erro, acabam de alguma maneira ou outra sendo trazidos questões que não têm absolutamente nada a ver com a situação que ocorreu, questões que acabam sendo atribuídas a esses policiais. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Então, pessoal, gostaria de agradecer vocês. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado mesmo. E vamos conversando. Mande aí seu e-mail, escreva aqui nos comentários, dentro do possível eu vou estar respondendo. Não costumo ficar bloqueando ninguém, pode falar besteira, não tem problema, vivemos num país livre. Capriche na sua besteira, né? Afinal de contas, quem fala besteira porque às vezes quer aparecer mesmo, né? Então, capriche, com certeza vai aparecer bem. Pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.